Eu quero falar hoje um pouquinho sobre a obra O Menino do Pijama Listrado, principalmente por causa da palestra que aconteceu na UERJ. O professor palestrante foi memorável em suas análises daquilo que era implícito na obra. E ainda mostrou essa ambiguidade que às vezes é a articulação entre o cinema, né, e a obra literária, o livro. Não desconsiderando o cinema, mas sobretudo porque quando o autor escreve, existem nuances, existem entrelinhas que nem sempre o cinema, que trabalha muito mais com a imagem, é capaz de transcender. E aí eu sugiro que você não só leia essa obra, procure identificar as entrelinhas desse texto, e se não assistiu à palestra, vai lá no site do canal do YouTube do Vestibular da UERJ e preste atenção. Mas eu vou fazer algumas considerações aqui. O palestrante, ele fala de algo que era fundamental. A perspectiva da narrativa de uma criança. O personagem principal é o Bruno, um menino de 10 anos. E o Chumo também, outra criança. E aí a gente fica numa discussão sobre esse conceito de personagens, né, infantis narrando atos atrozes, narrando atos complexos da humanidade. Seria uma forma de despertar algum tipo de empatia, de criticidade, de se aproximar mais do que estava, do que está acontecendo. A gente tem isso, ou de tratar um tema tão complexo. A gente teve isso no Meu Amigo Pintor, na obra Anos de Chumbo, e agora com O Menino do Pijama Listrado. A obra não é sobre o Holocausto, sobre a guerra. Há muitas críticas ressaltando que é como se houvesse uma romantização, né, dessa guerra, sobretudo porque o menino Bruno é um menino alemão protegido pelo sistema, protegido por um país que estava tentando estabelecer uma soberania mundial. Mas será que o autor queria romantizar? Será que o autor ele queria de fato, né, dizer que o Holocausto não foi tanto assim e traz o ponto de vista de um menino alemão? Talvez essa nuance, né, que a literatura possibilita é uma forma de você ver com outros olhos não o Holocausto, mas a condição humana. Rousseau fala muito da criança, né, em que ela precisa ser criança. E quando ela nasce e enfrenta os conflitos humanos, existe um processo de amadurecimento. O meio social pode ser capaz de nos influenciar. Então, uma discussão que a gente precisa ter é que o tema trata de uma moral. Trata de uma relação entre ilusão e realidade, Bruno e Schummel, aquele que era protegido pelo sistema e aquele que sofria o sistema. Algoz e vítima. Quantas pessoas na sociedade são os algozes ou as vítimas? E sobre o ponto de vista daquele que às vezes ignora, quantas vezes a cegueira moral e a miopia conceitual, elas permitem que os atos atrozes aconteçam em nossa sociedade. Essa perspectiva do Bruno ignorar ou ser inocente não é uma forma de enfrentamento daquilo que nós somos em sociedade? Fechamos nossos olhos para os atos mais atrozes, como o racismo, a misoginia, o preconceito social, econômico, a intolerância religiosa. Ignoramos os diferentes. E muitas vezes achamos que estamos do lado certo do muro. É uma perspectiva interessante e importante para você observar. Fica a dica, porque ao longo dos próximos dias farei mais algumas discussões. Eu sou Marcos Fragali e se você viu esse vídeo, curte, compartilha, comenta, dá o seu like aí para mim. Beijão.